Senhor presidente, nesse momento, vereador Beto Tribes, demais colegas, pessoal que nos acompanha aqui na plenária e quem vai nos acompanhar em casa pela TVL e pela internet. Hoje eu gostaria de falar rapidamente, né, o tempo é curto, infelizmente, mas a respeito de algo que me chamou a atenção, vereador Mário, e que diz respeito ao câncer de mama, uma das patologias mais frequentes e que é a principal causa de morte nas mulheres hoje no nosso país. O INCA, que é um instituto de câncer, prevê, o Instituto Nacional de Câncer, prevê, vereador Beto, que só esse ano nós teremos 57 mil novos casos, vereador Adriano, de câncer de mama nesse país. E aí, sem dúvida nenhuma, que para tentar contornar essa situação e fazer o diagnóstico precoce, para que as nossas mulheres, para que as nossas brasileiras não acabem, vereador Marco Antônio, mutiladas, né? Uma vez que, em muitos casos, o tratamento é feito através da mastectomia, é a única solução que se tem, muitas vezes tem que fazer a mastectomia radical, a retirada total da mama. Então, para que nós possamos evitar isso, a lógica seria que se trabalhasse, Zeca, na prevenção. E como é que se faz isso, Beto? Através de um exame simples, que é a mamografia. E aí, eu quero dizer a todas as mulheres que estão em casa nos assistindo, pasmem as senhoras. O ano passado, no final do ano, na calada da noite, como muitas vezes se diz aqui, o Ministério da Saúde edita uma portaria limitando, vereador Adriano, o acesso às mulheres ao exame de mamografia. Hoje, no Brasil, só as mulheres acima de 50 anos, vereador Marco Antônio, têm o direito de fazer a mamografia bilateral. Ou seja, as que têm menos de 50 anos, né, através da indicação do médico, vão ter que escolher qual das mamas vão fazer, em qual das mamas vai se fazer o exame para se tentar detectar de forma precoce o câncer. E Vossa Excelência, vereador Marco Antônio, né, ginecologista e obstetra, sabe que o exame é bilateral. Por quê? Porque é necessário comparar uma mama com a outra. Então, realmente, é um descaso, é uma vergonha o que o Ministério da Saúde, que o governo federal vem fazendo com as nossas mulheres aqui nesse Brasil. Hoje, ouço com a parte o vereador Marco Antônio Warrowski. E a parte, vereador Marco Antônio Warrowski. Vereador Marcelo, eu quero crer que deve ter havido algum erro na elaboração dessa portaria. É inequívoco que a mamografia é o exame de suma importância no diagnóstico precoce para que, entenda algum problema, essa mulher possa ter o tratamento mais conservador, que é num tumor com menos de 2 centímetros, no início de algumas microcalcificações, que ela possa executar o setor da mama, preservando o restante do seu órgão mamário. Eu acho isso uma questão grave, espero que seja revista e acredito que aí a nossa Sociedade Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, o próprio setor da mastologia, né, deveria rapidamente reagir a esse tipo de situação. É inequívoco que o câncer de mama, depois eu lhe concedo meu tempo, hoje tem reduzido a sua incidência, inclusive, abaixo dos 30 anos, entre 30 e 35. A gente opera muito mama, e já operei muita mama com a doutora Cátia, muitos tumores de mama, e a gente sentiu isso. Uma queda vertiginosa, em muitos casos, da idade das pacientes. Mamografia só após os 50, eu só quero crer que deva ter sido um erro grosseiro de alguém que, no final do ano, sonhou de uma forma totalmente errada. Vereador Marcelo Lanzarini, lhe concedo mais 1 minuto e 30, até pelo longo a parte do vereador Marco Antônio. Mais 1 minuto da liderança, então 2 minutos e 30. Obrigado, vereador Marco Antônio, pelo seu aparte, mas infelizmente eu quero dizer que não foi um equívoco. Não foi um equívoco e a Sociedade Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, o Conselho Federal de Medicina já entrou com uma ação
contra o Ministério da Saúde, contra o governo federal, no sentido de garantir às mulheres que possam ter acesso, né, principalmente aquelas mulheres abaixo de 50 anos, ter acesso ao exame de mamografia, para justamente fazer aquilo que se precisa, que é o diagnóstico precoce, para que o tratamento seja o menos invasivo possível, né, e que essas mulheres sofram o mínimo, já que o câncer de mama, como eu disse, é a principal causa de morte, de mortalidade nas mulheres hoje no nosso Brasil. Infelizmente não foi um equívoco, e mais que isso, vereador Ivan Nats, sabe qual foi a justificativa do Ministério da Saúde? Economia de recurso. Economia de recurso, Beto, na saúde. Enquanto os municípios estão cada vez mais investindo para poder garantir o mínimo de qualidade, já que não existe a contrapartida do governo federal, naquilo que se esperava, o mínimo de 10% do que se arrecada em saúde. Hoje, os municípios, historicamente no Brasil, investem mais de 20%, vereador Mário, quando a legislação exige 15%. Os estados têm a obrigação de investir 12%, muitos deles não cumprem, né? Mas o que mais nos entristece é que justamente aquele ente federado que fica com a maior parte de tudo que se arrecada de imposto nesse país é o que menos investe, é o que menos dá prioridade às questões de saúde. Infelizmente, a emenda, né, a PEC 29, foi discutida durante anos no Congresso. O ano passado, depois de muita discussão, foi aprovada na Câmara, né, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado, vereador Ivan Nats. O nosso Congresso Nacional aprovou a emenda 29, e aí o que aconteceu? A nossa ilustre presidente Dilma, que é mulher, né, que sabe das dificuldades que a mulher brasileira passa, das dificuldades e do risco que é ter um câncer de mama, um câncer de colo de útero, não teve a dignidade de garantir ao povo brasileiro, no mínimo, 10% daquilo que a União arrecada investido em saúde, vereador Adriano. E aí fica difícil, e aí é claro que nós aqui como os vereadores precisamos discutir essas questões e cobrar, mas precisamos cobrar de todos os responsáveis pela manutenção do Sistema Único de Saúde. O Sistema Único de Saúde é financiado de forma tripartite, é responsabilidade dos municípios, dos estados e da União. Infelizmente, esse país ainda pena, e vai penar muito, vereador Mário, pela falta de recursos investidos na saúde pública do nosso país. Seria isso na tarde de hoje. Muito obrigado, senhores vereadores.